Então, aqui estamos para um estudo detalhado de eletrônica digital. A eletrônica digital é uma disciplina muito interessante. Nos dias de hoje, como sabemos, tudo praticamente é digital, a nossa comunicação, até as telecomunicações, o mundo que nos envolve é digital. Mas de onde saiu esse 0, esse 1? O que significa exatamente isso? Vamos tentar entender e descobrir aos poucos. E recomendo sempre a literatura para vocês, e esse em particular, Digital Computer Electronics, por exemplo, que vai trazer muita coisa bacana. Você começa lá dos primórdios, lá dos números binários, mas vamos ver detalhadamente isso tudo também com calma. Esse cara aqui inclusive mostra como desenvolver um computador simples, então para entendermos o processador, isso é muito interessante. Vamos tentar hoje descobrir o que é um 0 e o que é um 1, pois basicamente é o conceito de bit. Afinal, o que é um bit? Vamos tentar entender. E aí vamos analisando e evoluindo aos poucos a cada aprendizado. Existe muito mais coisa além desse 0 e desse 1. Esse 0 e esse 1 é uma abstração bonitinha de fenômenos que ocorrem. Então são fenômenos de grandezas analógicas, basicamente. Uma grandeza analógica sempre vai existir. Então, para os que informam que a eletrônica analógica vai morrer em função da eletrônica digital, está completamente errado, pois para existir a eletrônica digital precisa existir a eletrônica analógica. Ponto. Não tem como fugir disso. Agora vamos ver uma análise e vamos entender o que afinal é um bit. Imagine uma saída de um determinado sistema. Essa saída comporta-se da seguinte forma. Em determinada ocasião de tempo, teremos a tensão se comportando desta forma aqui, teremos 0. Então, se pegarmos um voltímetro ou um galvanômetro para medir os volts deste ponto aqui em relação ao ponto de referência, nós teremos o valor 0. E aí, após um tempo, nós teremos, por exemplo, o valor 5. E aí, se você pegar o mesmo galvanômetro e medir ali, você terá o valor 5. E assim ela fica trocando entre 0 e 5, 0 e 5. 0 e 5 são grandezas analógicas, pois temos aqui um potencial de tensão. E observe o seguinte, na vida real vamos ter um tempo de transição do 0 para o 5 e do 5 para o 0. Esse tempo de transição pode ser medido conforme o equipamento. E nunca vai ocorrer um tempo de transição igual a 0. Sempre vai existir um tempo em que há uma transição entre os dois níveis de tensão. Então, por exemplo, aqui estamos em 5 volts, daí passou um tempo, alguns nanosegundos, vamos dizer, ele cai para 4,8, depois 4,5 e vai indo até chegar no 0. Esse intervalo de tempo aqui é relevante em muitas aplicações. Pois bem, isso é importante que você compreenda desde já. Então, podemos considerar que uma saída que pode apresentar níveis de tensão nulos e depois um nível presente de tensão, exemplificamos aqui com 5 volts, esta saída aqui pode armazenar 1 bit de informação, ou em outras palavras, ela fornece a informação de 1 bit. 1 bit, portanto, é a capacidade de armazenarmos 0 e 1. E o 1 aqui é uma abstração para o nosso 5, que também muitas vezes você encontra true, de verdadeiro, e o 0 passa a ser o false. Também em alguns casos você encontra high, e o 0 é o low.
Todas essas são abstrações para um fenômeno analógico que ocorre. Gerador de função é uma ferramenta muito interessante que nos permite emular um sinal, e queremos emular aqui um sinal com 5 volts pico a pico e com offset em 2.5 e um sinal de onda quadrada square, que vai fazer a simulação daquele aspecto de onda que demonstramos agora. Aqui está a ilustração prática do que eu quero demonstrar para você. Olha para cá, aqui está o circuito integrado, um circuito integrado da família TTL, e os circuitos integrados têm uma característica muito interessante. Eles respeitam a uma mesma disciplina, que é a disciplina estática. Por causa da disciplina estática, que o seu computador não trava a cada 10 milissegundos. E isso vamos mostrar para você ao longo dos tempos aqui. Muito bem, só para ilustrar então aquela questão do tempo, em que existe aquele tempo de transição, portanto a eletrônica analógica ainda está presente na eletrônica digital, estamos com uma informação de um bit, que você aprendeu já, que o bit é uma informação onde contém 0 ou 1, então imaginando um terminal ou uma saída, pode pegar esse cabinho aqui como esse terminal saída, ele fornece hora low, hora high, podemos chamar assim, false, true, falso verdadeiro, 0, 1, ou se você quiser em níveis de tensão, 0, depois 5 volts. E vamos pegar o dado na saída. Não se preocupe com o funcionamento desse circuito integrado, isso tudo vamos ver minuciosamente ao longo do tempo aqui neste canal. Temos a informação de um bit, então aqui é a saída daquele simulador, o nosso gerador, então uma onda quadrada, e aqui a saída do circuito integrado. Então veja que elas estão invertidas, mas para ilustrar a aplicação já é excelente. Veja que à medida que vou dando um zoom horizontal aqui no sinal, vamos enxergar uma coisa muito interessante. Aqui está a borda de transição. Olha só o que temos aqui. Viram que interessante? Nós não apenas temos uma transição um tanto abrupta aqui na entrada do sistema, como existe um amortecimento aqui, então a tensão varia em um nível analógico aqui, apresentando vários valores. Por isso que existe sempre a eletrônica analógica presente. Então temos a descida aqui do sinal, esta variação desta forma, e a saída do circuito integrado se comporta desse jeito. Ela sobe, também dá uma variadinha ali, que podemos chamar de spike. Esta variação pode ser chamada de spike. Então a borda de subida da saída é esta. Vamos trigar agora. Continuar no canal 2 aqui, só que vamos pegar aqui falling. E veja que ocorre o mesmo na subida ali do sinal, aquele amortecimento até estabilizar a tensão. Ele talvez quase entre na região proibida aqui neste ponto que eu estou mostrando para você, muito próximo da região proibida, desrespeitando a disciplina estática, e a descida, por ser um circuito integrado TTL, tem um nível de corrente superior, que chamamos de zero forte, no caso destes circuitos integrados da família TTL. Ele cai de 5 para o zero, só que ele apresenta um pico negativo de tensão aqui até que estabiliza. Então você está vendo claramente aí a existência de sinais analógicos, mesmo que estamos falando de bit. Então esta informação de um bit, temos um bit aplicado à entrada do circuito e ele apresenta um bit diferente na saída, mas continua sendo a informação de um bit, e continuamos enxergando sinais analógicos
como comprovado aqui para você no osciloscópio. Hoje você apenas começou a compreender a questão de bit. Vamos evoluindo a cada vídeo e você vai entender cada vez mais sobre essa eletrônica digital, que é algo muito relevante para os dias atuais, e você vai aprender do bem básico ao mais avançado.